ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdo a todos os ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua presença aqui neste lugar. Eu não sou muito de fazer isso, mas curta, comenta, compartilha. O meu foco aqui não é ganhar seguidores, o meu foco aqui não é ganhar like, mas se der um like já ajuda, não é? Porque os vídeos vão ganhando visualizações, vão ganhando engajamento com curtidas, com compartilhamentos, com comentários. E quanto mais você curtir, comentar e compartilhar, a probabilidade desse vídeo chegar em outras pessoas, chegar em outras vidas, ele acaba se tornando um pouco maior. O meu foco não é visualizações, não é curtidas, não é compartilhamento. Eu quero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, não para mim ficar famoso, para mim ficar se sentindo, como tem muita gente que só quer curtida, like, compartilhamento para ficar se sentindo bem, ficar se achando, meu canal é isso, meu canal é aquilo. Eu sou diferente, o meu foco é que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas. Com a palavra do Senhor Jesus chegando a mais pessoas, assim como chegou até você, pode mudar vidas, assim como pode estar mudando a sua vida a partir de hoje, como já mudou a sua vida há algum tempo. E a probabilidade de haver uma mudança na sua vida, um pouco mais, uma fortificação do Espírito na sua vida, a probabilidade de chegar a mais pessoas para que possam ser edificadas na presença do Senhor, na palavra do Senhor, ela acaba se tornando maior através das divulgações. Então, o meu foco é que chegue a mais pessoas para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, haja mais mudanças, revestimentos, transformações, renovações, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória é dele, não é minha. E esse é o motivo que sempre antes de pregar, eu sempre canto esse trechinho desse hino, que a honra e a glória é dele, de mais ninguém. Amém? Deus abençoe a sua vida, sem mais delongas. Estaremos dando continuidade na maratona do capítulo de número 1 do livro do Gênesis. Acredito que hoje nós terminamos o capítulo do número 1 do Gênesis. Paramos na última vez no versículo de número 27. Hoje daremos continuidade no início do versículo de número 28, 29, 30 e 31 e encerramos o livro dos Gênesis. Aí nós iremos iniciar na próxima mensagem, na próxima pregação, o capítulo de número 2 do livro dos Gênesis. A minha intenção é, se eu tiver tempo, é claro, porque o tempo está acabando, o tempo está findando, as coisas não estão normais. É óbvio que a grande mídia não vai falar, é óbvio que a grande mídia vai censurar, porque omitir informação também é uma forma de censura. Então é óbvio que eles vão censurar muita coisa aí que está acontecendo no mundo afora, até porque essas coisas que estão surpreendentemente acontecendo já foram ditas que aconteceriam há mais de 2000 anos. E o fato delas estar acontecendo agora só tem uma resposta plausível a essa pergunta do porquê agora. Porque agora é a hora em que Jesus determinou, juntamente com o Pai, que já foi determinado para o Pai, que o Filho viria em grande glória e poder. Está tão pertinho que a gente está até cego. Tem muitos cristãos que estão até cego. E a Bíblia diz que nos últimos dias serão abreviados para que até mesmo os escolhidos não sejam enganados, não percam a salvação. Isso é tão óbvio porque, não sei se você está percebendo, um dia está passando muito rápido, a semana está passando rápido demais. O mês que era o mês maior mês do ano, o mês que mais demora a se passar, se passou que nem um tiro de fuzil, passou que nem um míssil. Foi rápido demais a conclusão desse mês, não é?
e estamos aí vendo as coisas acontecendo. É claro que tem muita gente atualmente distraída com a política, que é uma coisa que nós não devemos se distrair, mas é uma coisa pela qual nós devemos sim colocar ali o nosso patriotismo em ação, é uma coisa que devemos estar por dentro, isso é óbvio. E muita gente está distraída através da Copa do Mundo, através dos jogos. Muitas pessoas estão distraídas, não estão prestando atenção, estão, quem sabe, usando isso como uma porta de escape. E os grandes poderes executivos e legislativos estão usando exatamente a Copa do Mundo para ocultar o que está acontecendo, né, no mundo, porque muitas pessoas não estão preparadas para saber o que está acontecendo. Então os grandes estão tentando uma solução, tentando alguma coisa para solucionar os problemas da natureza que está surgindo. Estão colocando a culpa no aquecimento global, mas o aquecimento global é profético. Não tem como parar o aquecimento global, já foi profetizado o aquecimento global há mais de 2000 anos. Está escrito na Bíblia, no livro dos Apocalipse, que nos últimos dias o sol ficaria mais quente, que aumentaria o seu calor. Então, as terras secando, as águas secando, tudo isso são situações proféticas, são profecias, não só do livro do Apocalipse, mas também do livro de Ezequiel. Não é que foi profetizado que o Mar Morto está deixando de ser morto, está começando a ter vida. Está tendo muitas profecias dos tempos antigos, até mesmo profecias de antes de Jesus Cristo, profecias antes de Cristo se concretizando nos dias de hoje. E isso é óbvio, isso é Jesus preparando o seu campo, Jesus está preparando o seu território para o dia da sua vinda gloriosa, não é mesmo? Então nós devemos ficar espertos. Então é bem possível que eu não tenha tempo suficiente de pregar de Gênesis a Apocalipse aqui, não é? Talvez não seja possível colocar em todas as redes sociais essa pregação e pregar tanta coisa boa, porque a palavra do Senhor é tão boa que se a gente for parar para meditar, a gente fica horas e minutos em um simples versículo, não é? Se a gente se aprofundar, é coisa maravilhosa demais. E a palavra do Senhor sempre se renova a cada dia, sempre tem coisa nova, sempre tem uma parte que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. É sempre bom estar lendo a Bíblia. Não vou dizer que eu leio a Bíblia todo santo dia, mas eu devo ler a Bíblia todo santo dia. A gente deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar é diferente de ler. Meditar é quando você lê a palavra do Senhor e fica com aquela passagem no seu coração, remoendo todo dia, dia e noite. Você fica pensando naquela coisa, naquela sensação, no livro dos Salmos, etc. Bom, sem mais delongas, vamos dar início à palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28. O que aconteceu nos versículos anteriores? Dos versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo de número 27, nós vemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós vemos a criação do céu, nós vemos a criação da terra, nós vemos ali a criação dos animais, nós vemos ali a criação dos animais da terra, dos animais do céu e dos animais das águas. Todos os tipos de animal, réptil, anfíbio, tudo esse tipo de seres que voam, que são alados, que têm a capacidade de voar, que não têm a capacidade de voar, que são só da água, que são só da terra, que têm a capacidade de estar nos céus. Todo esse tipo de animais foram criados, não é, ao mesmo tempo. E é óbvio que os tiranossauros também foram criados nessa época, não foram criados antes, né? Essa teoria até mesmo que alguns pregadores, alguns teólogos inventam sobre a existência desses bichos, que nós temos sim fósseis aí que representam, grandes fósseis que dizem que há a existência desses animais, que comprovam a existência desses animais, que nós chamamos de tiranossauros e nomeamos eles, dando nomenclaturas. Esses animais eles foram criados juntamente com os animais que conhecemos hoje. Inclusive existe um grande homem, um grande cientista, que em sua ênfase ele ensina sobre a questão dos fósseis vivos, que existem dois tipos de fósseis. Existem os fósseis mortos e os fósseis vivos. Os fósseis vivos não é uma pedra que está viva, não é isso. Os fósseis vivos não é um esqueleto, um osso que está vivo, não é isso, senhoras e senhores, meus queridos.
Fósseis vivos são animais que foram fossilizados há anos atrás e existem nos dias de hoje. Fósseis vivos são seres ou espécies, até mesmo de plantas, que foram fossilizados, que viraram fósseis há muitos anos atrás e ainda continuam vivos, ainda continuam existindo no nosso tempo, nos tempos de hoje. Ainda existem muitos fósseis vivos, ainda existem muitas espécies que existem nos dias de hoje que existiram no passado. E existem aí eles petrificados, fossilizados. E a questão dos fósseis vivos vai ajudar bastante no estudo da questão dos fósseis não vivos, dos animais que já entraram em extinção, dos animais que já não existem mais. E esse homem, ele tem no canal dele do YouTube uma mensagem muito intrigante quando ele fala sobre a questão dos fósseis, a origem dos fósseis. É uma passagem muito boa. O nome desse homem eu esqueci agora, o abençoado Adalto Lourenço. Ele fala sobre a questão dos fósseis e as suas origens, né? Ele prega sobre a origem dos fósseis e ele traz uma informação muito interessante. A informação que ele traz sobre a questão dos fósseis é que existem fósseis de zebra datada na mesma época que dos dinossauros. Existem fósseis de crânios de hienas datadas na mesma época em que existiram os dinossauros. Na época que os dinossauros existiram e não existem mais, existem dos animais de hoje, como zebra, como esse crânio de hiena que foi encontrado, que também foi até datado na mesma época que os dinossauros. Então já vemos aí que os dinossauros também, as grandes bestas feras, foram criadas no mesmo dia aqui na palavra do Senhor, como nós vimos já nas pregações anteriores, quando eu fiz a menção da parte que ele foi criado, na criação. Eu fiz aí a menção disso também. O que eu estou trazendo aqui agora é apenas um resumo de como foi criado o céu, a terra, as águas, como foi feita a divisão das águas, mares, oceanos. Tudo isso foi criado, as plantas, as frutas, como tudo foi feito, tudo segundo a sua espécie, tudo bem direitinho, tudo bem organizado, não foi nada bagunçado, não foi nada feito aleatoriamente, foi tudo orquestrado, tudo bem organizado. Tudo teve uma mega organização, não foi nada feito por acaso, não foi nada criado por acaso, não foi nada surgido por acaso, não foi do nada se escuta explode uma coisa e depois dessas explosões começa aleatoriamente a criar e por acaso existe e por acaso nós somos. Não, o por acaso não existe, gente. Até pessoas inteligentes, pessoas que estudam física, química, essas pessoas, elas sabem que o por acaso não existe, mas eles ficam presos no por acaso porque eles não querem acreditar que existe um ser soberano acima deles, não é? Fazer o quê? Mas a nossa obrigação não é convencê-los que Deus existe, a nossa obrigação é falar sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Quem vai convencer sobre eles que Deus existe e que os fundamentos da Bíblia estão corretos, que a Bíblia está certa, que Jesus Cristo é o Senhor, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que a Bíblia não é um livro de mitologia, que a Bíblia não é um livro de história de conto de fadas, que não é uma mentira. Como fazer eles acreditarem nisso? A nossa obrigação não é fazer eles acreditarem. Eu não tenho por obrigação fazer você acreditar que Deus existe, que Jesus Cristo existe, que tudo que existe hoje foi criação dele. O que eu tenho que fazer aqui é nada mais, nada menos te ensinar, te instruir, te apresentar as provas já escritas, as provas prescritas desde a antiguidade até os dias de hoje. Existem vários arqueólogos cristãos aí que através da arqueologia cristã vem trazendo aí várias informações riquíssimas e extraordinárias, não é? Dos tempos antigos que comprovam, que traz a comprovação da Bíblia, louvado seja Deus. Então, o meu foco aqui é apenas falar e anunciar Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, falar da Bíblia e você ouvir. O meu foco é transmitir para você. Enquanto você está me ouvindo, eu estou te transmitindo. O meu foco é transmitir para você
Quem vai convencer você do pecado? Quem vai convencer você do erro? Quem vai convencer você que você tem que se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo para poder ser salvo, para poder se tornar filho de Deus, porque nem todo mundo é filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, tem que ter Jesus Cristo no coração, tem que nascer de novo, da água e do Espírito, porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver a Deus, não verá a Deus, não é? Não é voltar de volta ao ventre da sua mãe, mas é nascer do Espírito, aceitando Jesus Cristo, deixando o Espírito Santo te moldar, te guiar, e nascer da água significa o batismo nas águas, tá? Então, quem convence você do pecado, quem convence você do erro, quem vai convencer você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. E como ele faz isso eu não sei, porque é só ele que faz essas coisas maravilhosas. Eu, há um tempo atrás, estava na minha casa cheio de álcool, todo dia eu bebia antes de ir para trabalhar, tomava uma cachaça, quando voltava do trabalho era cachaça aqui, era cachaça lá, e do nada deitar na minha cama, simplesmente me levantei, me coloquei de joelho, aceitei a Jesus Cristo, e peguei aquelas garrafas de cachaça e joguei na privada lá, e quando tava jogando na privada, tava sentindo náuseas e ânsias de vômito. E era uma cachaça que eu bebia toda hora, e tava toda hora bebendo. Parecia uma Opala, uma Maverick, aquele Ford Landau lá, se apertava e ia 5 litros de gasolina lá, eu tava competindo com esses bichos aí. Mas o Espírito Santo de Deus, do nada, ele me colocou de joelho, confessando a Jesus Cristo que ele é o Senhor. E o trabalhar dele é totalmente inexplicável. Ele tem suas maneiras de trabalhar e suas maneiras de fazer. Então, sem mais delongas, o versículo de número 28 do capítulo de número 21, nós já sabemos que Deus criou os céus e a terra, os animais, criou o homem segundo a sua imagem e sua semelhança, não é? Nós vamos ver aqui no versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou, e Deus disse-lhe, frutificai. E Deus os abençoou e disse, frutificai. Esse aqui que Deus está falando aqui do versículo 28 é o complemento do versículo de número 29, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, segundo a sua imagem, segundo a semelhança, macho e fêmea, eles foram criados, macho e fêmea, eles foram formados ali por Deus e Jesus Cristo, o Santo Espírito de Deus ali no princípio, nos primórdios da existência da humanidade. E quando ali Deus os criou, Deus os abençoou, ou seja, nós temos as bênçãos de Deus na nossa vida. É claro que infelizmente devido ao pecado nós temos uma maldição aí, essa maldição do pecado, né, que vem desde Adão, desde Adão nós temos essa maldição aí que é a morte, a única maldição que está sobre a humanidade. E todo mundo fala que contra a morte não tem solução. E eu quero te apresentar a solução e ela se chama Jesus Cristo. Então Deus os abençoou. E após Deus ter dado a bênção, Deus disse a eles, frutificai. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, quando na época só existia Adão e Eva, só existia um homem e uma mulher, por uma imensidão, por uma terra gigantesca. Na Pangeia só existia um homem e uma mulher, e para encher a Pangeia, que são hoje os 5 continentes conhecidos, inclusive um deles não é um continente da qual há moradia, porque é totalmente difícil a morar lá, porque é o continente ártico, né? A sobrevivência lá é bem precária, é bem inóspito aquele lugar, então a sobrevivência lá é bem difícil. Então é o único continente que não há muita civilização, podemos dizer assim, muitas pessoas que morando lá, mas existem algumas pessoas ainda, não é? No continente lá, é um continente não muito habitado, né? Mas é um dos continentes que estavam ali na famosa Pangeia. Pangeia antes da sua divisão, antes dela se dividir, uma única terra, porque Deus fez as águas, os céus, mas ele fez uma terra só, então a Pangeia, depois que ele dividiu em 5 continentes, e a ciência comprova isso, que antes a terra era uma só e depois ela se dividiu, não é? Através de terremotos e tal, não importa os meios que houve a divisão, o importante é que foi Deus que dividiu essa terra única em uma só. Então Deus abençoou e falou para o homem se multiplicar. E com essa ordenança do homem se multiplicar, nós temos aí
8 bilhões de pessoas no mundo, não é? Nós temos mais de 8 bilhões de seres vivos, mais de 8 bilhões de seres humanos, não é? Que foram ali se multiplicando, se frutificando depois de uma grande destruição que foi ali o dilúvio. Depois do dilúvio, nós temos hoje aí mais de 8 bilhões. Imagine quantos bilhões de pessoas existiriam nos dias de hoje se não houvesse o dilúvio. Seria gente demais. Ou seja, Deus daquela época, antes do pecado, o homem e a mulher já tinham ali a sua função de crescer, se multiplicar, de gerar filhos, de se reproduzirem. Já era desde o princípio do homem e a mulher se reproduzirem, gerarem frutos, darem filhos, trazerem vidas para a terra. Então Deus já tinha dado essa ordenança. Felizmente, devido ao pecado, a gente acaba morrendo. Se não fosse o pecado, a gente nunca morreria. E isto vai acontecer quando nós ressuscitarmos. Quando Jesus Cristo voltar em glória, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Esse corpo pecador e corrupto vai se transformar em um corpo que não tem pecado. Porque da mesma maneira que um corpo santo pecou, Jesus Cristo fez o inverso. Ele pegou um corpo pecador e santificou pelo seu sangue, pelo seu poder, pela sua morte e ressurreição. Então, a gente teve ali uma missão de se frutificar, de se multiplicar, de ter filhos e encher a terra e sujeitar-a. Ou seja, a gente deve se sujeitar à terra, a gente deve encher a terra e sujeitar. Uma coisa que é pouco visto, né? As pessoas parecem que não têm como o prazer de se sujeitar, não é? Se sujeitar à terra é você plantar uma semente e esperar o tempo dela. É você plantar uma árvore e esperar o tempo dela crescer, o tempo dela dar um fruto. É você esperar ali, plantar uma semente de goiaba, plantar ali um pé de manga, plantar ali, seja o que for, esperar o tempo dela, o tempo de germinação, o tempo de crescimento e até chegar o tempo de frutificar e dar frutos, não é? Então, se sujeitar à terra é esperar o tempo dela para dar o prazer do gosto, dos frutos, do vigor, não é? Porque quando nós plantamos, não muito hoje, mas tem muitas pessoas que plantam e esperam as plantações, plantação de arroz, plantação de feijão, plantação de milho, eles estão ali se sujeitando à terra ao esperar o fruto, o resultado de todo o seu trabalho na colheita, não é? Então, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Então, o ser humano, ele foi estipulado na terra para dominar sobre a terra, se sujeitar a ela e dominar sobre todos os animais. Todos os animais que existem na face da terra, todos eles, selvagens ou não selvagens, a gente tem que dominar sobre eles, sobre as aves dos céus, todas as aves dos céus, a gente dominar sobre elas, dominar sobre todos os peixes do mar. Isso foi uma ordenança de Deus para a gente dominar sobre todos eles. O único problema é que as pessoas confundem a questão de dominância. Elas acham que dominar é humilhar, que dominar é demonstrar arrogância, um poder, é humilhar, dominar, acho que é ser um cara, sei lá como eu posso dizer, eu não tenho a palavra agora exata, mas é ser um ogro que domina com todo ódio, colocando ali seu poder, colocando ali, humilhando, comprimindo ali, maltratando, né? E dominar nos animais não é você maltratar os animais, colocando eles numa gaiola, colocando eles num cercado, colocando numa corrente, não é? Isso não é dominar, porque dominar é ganhar respeito. E nós temos muito nos dias de hoje a dominação dos animais, alguns felinos como gatos, outros chacais como cachorros, não é? Os cachorros, os gatos são os animais que a gente mais tem aí dominância sobre eles. Entre os outros animais nós não temos tanta dominância. Alguns têm aí a capacidade de dominar alguns animais com convivência, com respeito, como onças, leões, nos zoológicos, grandes animais, pequenos animais. Isso é conforme a convivência e elo de respeito, não é? Você domina sobre eles, mostrando respeito, eles vão te respeitando, não é? Eles demonstram respeito a você ali alimentando, cuidando, tratando bem.
não é maltratando, colocando, prendendo eles, fazendo tráfico de animais. Isso não é dominar sobre os animais, isso é ser um babaca mesmo. Tráfico de animais é uma babaquice, é crime, é um pecado, é uma idiotice, é doença mental no cérebro, eu acho que isso aí, mas Jesus Cristo tem a solução para curar essa raça tão repugnante que são os cambiadores de animais aí, não é verdade? E quando Deus mandou a gente dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, todos os animais, Ele nos mandou, nos deu essa ordenança de dominar sobre eles, de viver com eles, de termos uma harmonia com a terra, uma harmonia com os animais, e se harmonia, viver em respeito mútuo. E Deus disse, e disse Deus, na minha versão: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore de semente, ser-vos-ão para mantimento. Ou seja, quando Deus os abençoou e mandou eles dominar sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todas as espécies da água, da terra, do céu, Ele disse mais: todas as ervas, seja essas ervas aí, elas são manjericão, são salsinha, são cebolinha. Para mim é mato, eu não como, o meu organismo não aceita. O meu organismo não aceita, né? Você que gosta, bon appétit, faça bom aproveito, tá? Você que gosta de salsinha, cebolinha, manjericão, faça um bom aproveito. Coma à vontade, tá? Alface eu como, couve eu como, né? Mas não vou dizer que eu sou super fã. Mas não é porque é que o meu organismo mesmo não aceita, só o cheiro já causa ali um mal-estado no meu organismo, no meu corpo. Então é questão de organismo e de gosto. Cada um tem um gosto de gostar do que gosta, do que quer. O corpo aceita o que eu não aceito. Não tem como você me forçar a comer uma comida com salsinha, sendo que o meu corpo não aceita. Uma vez eu fui ser tão generoso que eu não sabia. Minha irmã colocou salsinha no feijão e eu enchi o prato e eu tentava querendo comer para não jogar comida no lixo, para não jogar comida fora. Mas a cada garfada era uma piscadela, parecia que eu tava quase tendo treco. O meu cunhado chegou a tirar o prato da minha mão por medo de eu ter um treco, porque eu só tava fazendo, meu olho não parava de piscar, porque eu não tava aguentando. Mas quem sabe se tivesse uma pimenta lá, poderia minimizar o sabor ali, porque o meu organismo realmente não aceita. Então alface, manjericão, cebolinha, salsinha, essas coisas, tudo foram criadas, são ervas que foram criadas, taioba, para mantimento, para comer todos os frutos que nós conhecemos, mamão, abacate, manga, entre outras frutas e espécies que existem no mundo. Existem muitas frutas e espécies, louvado seja Deus, não é? Tudo isso é para nosso mantimento. Tudo foi árvores frutíferas, árvores de várias sementes, de várias diferenças. Por exemplo, a canela, poxa, tomar um cappuccino com canela é uma coisa muito boa ali, um cafezinho, um leite, uma canela, um pó de canela ali, rapaz, fica bom demais o cappuccino de canela. Ô, glória, deu até água na boca aqui, ô, delícia. Então, glória a Deus, aleluia. Então tudo isso foi nos dado para nosso mantimento. Todas as frutas, todas as folhagens comestíveis foram criadas para o nosso próprio mantimento. Ou seja, Deus não criou o homem depois falando: o que eu vou dar de comer para isso, o que eu vou de comer para essa espécie. Não, primeiro Deus preparou todo o campo, primeiro Deus criou todas as situações, criou toda a questão de alimento. Ele vai se alimentar disso, vai se alimentar daquilo, vai respirar assim, vai comer aquilo, ele vai sobreviver disso. Depois dele colocar tudo, aí ele criou o homem. Agora que eu vou criar o homem para ele poder se alimentar das bênçãos que eu criei, para que eu possa usufruir das bênçãos que eu criei, não é? O versículo de número 30 diz assim: e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Ou seja, não é só folha que você come, não é só fruta que você come, você também come carne. Você come boi, você come porco. Quem não quiser comer boi, quem quiser comer porco, fica só na folhagem, não tem problema. Quem é vegano, não tem problema você ser vegano, é um direito seu você não se alimentar de alguma espécie. Mas é direito meu gostar de uma carne assada.
É um direito meu gostar de um frango frito, não é? É uma delícia. Mas você tem todo o direito de repudiar isso daí, porque somos seres vivos com pensamentos e ideologias e devemos respeitar tal ideologia, até respeito. Eu não sei se eu teria coragem de comer insetos, não é? A não ser que eu estivesse numa floresta passando fome, aí sim eu me alimentaria de insetos e tal. Eu acho que se eu tivesse passando fome, eu comeria até pimentão cru ou abóbora até com casca. E são alimentos que o meu organismo atualmente não aceita. Mas é porque eu nunca passei por uma questão de necessidade, de fome, não é? A única questão de fome que eu cheguei a passar foi a questão de eu mesmo me abster de alimentação quando estando em jejum. Estando em jejum, me abstendo de alimentação, senti várias dores de barriga com fome e tal, mas por vontade própria, mas por necessidade mesmo nunca passei, mas acredito que a situação seja semelhante. Então, os animais também foram feitos para mantimento, seja porco, seja galinha, seja boi, seja largato, seja paca, apesar de alguns animais não serem comercializados para alimentação, sejam proibidos pelo IBAMA de alimentar esses animais, mas antigamente não era proibido, não é? Esses animais, eles foram criados para nosso mantimento. O foco é não levar esses animais à extinção. O foco é não levar esses animais à extinção, mas não há errado se alimentar desses animais. Mas se esses animais estão indo sobre a extinção, aí sim deve ter um controle desses animais aí para que eles não entrem em extinção, para que a gente tenha sempre essa fauna, essa flora tão diversificada no Brasil e no mundo. E tem bastante carne aí, graças a Deus, tem bastante arroz, feijão, grão, tem bastante coisa aí, milho, que foi tudo criado para nosso mantimento, tudo para a nossa sobrevivência, não é? Tudo foi criado para a nossa sobrevivência, para mantimento nosso, para que possamos viver bem, tanto fruta como folhagem, como carne, como animais, seja carne vermelha, seja carne branca, não é? Seja carne de répteis, de peixe ou de aves, tudo isso são mantimento para a sobrevivência da raça humana. E Deus disse isso e assim foi, e é assim desde o princípio. Nós somos assim nos dias de hoje, se alimentamos de folhagem, se alimentamos de carne, se alimentamos de peixe. E tudo isso foi uma ordenança de Deus que ele nos disse: pode comer, pode se alimentar, fica à vontade, é para a sua sobrevivência, para seu mantimento. Desde o princípio da humanidade é assim e assim foi. E versículo 31, para finalizarmos: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã e o dia sexto, não é? E Deus criou o homem no sexto dia, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou os céus, criou as águas. Bom, as águas já existiam, ele só fez separação e fez divisão, não é? E ele criou a terra, surgiu os animais, surgiu as folhagens, surgiu as frutas, surgiu o ser humano, a raça humana. Mas como foi feita a criação do homem? Como foi feita a criação da mulher? Isso nós vamos ver no capítulo de número 2, na próxima maratona, quando formos maratonar o capítulo de número 2 do livro de Gênesis. Nós veremos como foi a formação do homem, nós veremos como foi a formação da mulher. Eles não foram criados ao mesmo tempo. Vamos ver toda essa estipulação de criação. Primeiro o homem, depois a mulher, como foi que foi feito o homem, como foi que foi feita a mulher, e sanar aí a curiosidade de todos, não é? Mas claro, se você quiser se antecipar aí, você pode ler o capítulo de número 2 do livro do Gênesis, pode ficar à vontade. Então, no sexto dia, a conclusão do sexto dia foi a criação do homem, não é? O homem e a mulher foram criados. Nós vemos aí que o sexto dia se findou, e quando Deus criou o homem, macho e fêmea, no sexto dia, nós vemos que esse sexto dia aí foi um dia bem longo, não é? Porque foi um dia bem comprido, porque depois dele ter criado o homem, ele criou a mulher. E no capítulo 2 nós vamos ver a criação do homem e a criação da mulher, como se... Então esse sexto dia foi bem longo aí para Deus, não é? Para nós foi bem longo, para Deus é um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós vemos então
nesses versículos aqui, que no sexto dia Deus criou o homem, a mulher, os abençoou e mandou-os frutificar, mandou eles crescer e se multiplicarem, não é? Então nós vemos que esse sexto dia não foi um dia de 24 horas, porque antes de Deus criar o dia 24 horas, antes de Deus criar todo o sol, a lua, essas coisas, o tempo não existia. Deus criou o tempo, Deus firmou o tempo dos tempos, os séculos, as horas, os minutos, a qual nós podemos ali, através do relógio atômico, saber o tempo. Através do sol nós podemos ter uma noção de tempo, de horas, de que horas são, porque dias e anos, luas também, estações, relógio atômico. Então tudo isso foi criado por Deus sem a necessidade dessa questão de tempo. Então, um dia para Deus não foi um dia 24 horas para nós, né? Foi o tempo 24 horas para Ele, o tempo dele. Depois de tudo isso no ser, foi dado ali para nós a continuação dos tempos e tempos, 24 horas, minutos, segundos. Então, nós estamos presos no tempo. Nós estamos no tempo, somos escravos do tempo. Tudo que a gente faz depende do tempo. Mas Deus não está preso no tempo, Ele está além do tempo, Ele é o criador do tempo, Ele é o organizador do tempo. Então Ele está além disso, então o tempo é dele, então se Ele falar que 1000 anos é um dia para Ele, 1000 anos para Ele é um dia e pronto, acabou. Se Ele falar que um dia para Ele durou 700 anos, para Ele um dia foi exatamente 700 anos. Se para Ele 2 dias durou 5.000 anos, então temos aí 2 dias com valor de 5.000 anos, então 2.500 anos cada dia, entendeu? É uma pequena reflexão, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Ele não está preso ao tempo, nós estamos presos ao tempo na questão de 24 horas. Então no sexto dia nós vemos que Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança, macho e fêmea foi criado. Perdão, o homem e a mulher foram criados no sexto dia, louvado seja Deus. E como foi feita a criação e a formação, como foi feita a criação e a formação do homem e da mulher, nós veremos no decorrer do capítulo de número 2. Uma coisa interessante, talvez você não saiba, a Bíblia, ela é como uma redação. O livro do Gênesis, principalmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a maior parte da Bíblia, ela é um enredo, ela está narrando, ela é uma redação narrativa, ou seja, ela é uma narrativa daquilo que se aconteceu. Então, aqui está sendo narrado como foi criado os céus e a terra, os animais e os seres humanos. Depois começa a narrar toda a história foi narrada. Então é óbvio que algumas partes, como a criação do homem e da mulher, serão narradas separadamente, né? Aqui nós vemos que primeiro ele narrou toda a criação, todo o princípio, toda a formação. Depois ele vai narrar como foi criado, como foi formado certas coisas. E o homem e a mulher são seres vivos que no capítulo número 1 ele só diz que Deus criou, mas não diz como foi que Deus criou e formou o homem e a mulher. Nos versículos anteriores, na continuação da história, na continuação do enredo, na continuação são ali da descrição, da narrativa de Moisés para o nosso conhecimento, ele vai falar sobre a maneira que Deus criou o homem e a maneira que Deus criou a mulher. Então, a maneira que Deus criou os seres vivos, criou o planeta Terra, tudo está aqui, até aqui nós chegamos até o versículo 31 do capítulo 1. Então, obrigado por você estar aqui, que você aqui acompanhou toda essa maratona do capítulo de número 1. Deus abençoe a sua vida. Espero você também no capítulo de número 2 para darmos continuidade nesse estudo bíblico na palavra do Senhor, que é linda e maravilhosa. Eu espero que eu possa ter esclarecido algumas das suas dúvidas, que você não tenha ficado com dúvidas, tá bom? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Se você ficar com dúvida, e pergunte, se não puder responder, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, pode ser que eu tenha sido raso em algumas partes eu posso ter me aprofundado mais,
não é? Até porque tudo é do Espírito Santo. Eu sou um homem que realmente eu me sinto raso na palavra do Senhor. Eu realmente me sinto raso na transmissão da palavra de Deus. Eu sinto que ainda tem muita coisa que nós devemos explorar nos versículos da palavra do Senhor para poder transmitir. E a palavra do Senhor, ela é profunda, existe muita profundeza, muitas riquezas das quais a gente precisa mergulhar cada vez mais fundo se a gente quiser realmente descobrir certas coisas e muitas informações. E tudo vem mediante ao Espírito Santo de Deus. É Ele que dá toda a revelação, é Ele que dá toda a interpretação. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Bom, muito obrigado mesmo. Agora, para encerrarmos, vamos fazer uma oração. Deus abençoe a sua vida. Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo da Eternidade, obrigado pela Tua palavra manifestada, que é Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra escrita, que é a Tua santa palavra. Obrigado pelo Teu conhecimento. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, abençoe as pessoas que estão ouvindo essas mensagens. Senhor Deus, frutifica o conhecimento, multiplica o conhecimento. Convence essas pessoas, o Espírito Santo, do pecado. O fim está próximo e só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos libertar. Só o Senhor pode nos guiar. Ah, Senhor Deus, infelizmente essa terra já está condenada, nós sabemos disso, Senhor Jesus Cristo, mas poucos querem admitir a condenação desta terra, mas eles estão procurando vida fora dos outros, no espaço sideral, estão procurando outros planetas que possam morar. Ah, Senhor Jesus Cristo, se eles soubessem que o Senhor é o dono de toda a criação, que todos os planetas que existem no universo, todos eles foram criados pelo Senhor. Ah, se eles soubessem desse planeta maravilhoso que o Senhor já tem preparado para os santos, que é a nova terra e um novo céu que descerá dos céus, como foi visto pelo apóstolo João na ilha de Patmos, lá no livro do Apocalipse, bem no finalzinho, o novo céu, a nova terra, a cidade santa, louvado seja Deus naquele novo planeta, naquele novo globo que será colocado, aleluias, no lugar deste planeta, e lá não haverá mais mar, ali será terra pura e terá água pura que sairá do trono, aleluias, da tua graça, aleluia, Jesus Cristo, Deus de Israel, Pai Santo, Deus da eternidade. Convence essas pessoas do erro, do pecado e do conhecimento errado, para que elas possam ter o conhecimento certo e na simplicidade seguir os teus santos caminhos, para que possam ser salvas e libertas do pecado e que possam gozar e usufruir da primeira ressurreição, onde todos irão fazer parte das bodas do Cordeiro e terão a vida eterna. Tenha piedade daqueles que terão a segunda ressurreição. Sei que ao fim para eles, onde verão o trono branco e não há mais justiça, não há mais, aleluia, escapatória, pois toda justiça será declarada ali, não há como fugir e para onde ir, pois eles ressuscitarão para morrer de novo. Isto não é cruel, isto é justiça, porque tu tens nos alertado a todo instante que devemos ser santos e devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessar que o Senhor é Deus, nosso Pai, o nosso Senhor, para que possamos usufruir, aleluias, pela eternidade em um novo planeta, um planeta que não acaba, uma glória que não acaba, num mundo que não acaba, onde nós viveremos para sempre, aleluias, restaurando o teu santo projeto, onde a humanidade devera ser imortal. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Eu acredito na tua palavra. Tenha piedade daqueles que não acreditam. Espírito Santo, conserta o coração deles, Senhor Espírito Santo. Só o Senhor pode convencê-los, Senhor, e mais ninguém. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Não há outra coisa tão boa quanto a tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje, pelo respirar, pela água, pela comida, pelas vestimentas. Obrigado pela chuva. Obrigado pelo sol, obrigado pela comida, obrigado pelas frutas, obrigado, Senhor Deus, pelas profecias, obrigado pelos alertas, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós. Continua, Senhor Jesus Cristo, tendo misericórdia de nós, miseráveis pecadores.
para que possamos usufruir da redenção que só está em Ti. Obrigado por tudo, Jesus Cristo, e essas pessoas que estão ouvindo, abençoe elas, dê graça a elas, fortifica elas em todo instante, a todo momento. Senhor Jesus Cristo, da graça, da paz, da liberdade, mostra o caminho certo, mostra o caminho reto, que só está em Ti, ó Jesus Cristo, Deus de Israel, desde agora e para sempre. Eu agradeço, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Abençoe essas pessoas, traz a solução para essas pessoas, seja cura, seja porta de emprego, seja o que essas pessoas estão passando, seja um abraço de pai, seja um abraço de mãe. Caso as pessoas estejam angustiadas, o Senhor sabe, Jesus Cristo, que é angústia, porque o Senhor esteve angustiado ao ponto de suar sangue ali no Getsemane, antes de ir para a crucificação, para a expiação dos nossos pecados. Pois naquela época sangue de bodes e de carneiros faziam expiação dos pecados dos homens, para que possamos ser salvos e limpos. Mas não precisamos mais sacrificar animais, porque, aleluia, o Senhor se sacrificou por nós. E se sangue de bodes nos salvavam, nos purificavam, nos tornavam salvos, ainda mais o seu sangue, Jesus Cristo, que é um sangue santo, puro, imaculado, de homem puro e imaculado, que verteu seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício, pela tua ressurreição, pela tua redenção, e obrigado pelos teus avisos que deixou prescritos, dizendo que o fim se aproxima, com guerras de países, guerras sobre guerras, rumores de guerras, vários fins, vários sinais nos céus, vários sinais na terra, vários sinais em todos os lugares. Aleluia! Bendito seja o teu nome, independente do que o sistema diz, independente do que é predito, se é um programa de computador ou não, que está anunciando certas imagens na televisão, não importa. O importante é que o Senhor já disse há muitos anos atrás que esses sinais aconteceriam, que essas coisas aconteceriam, que seriam um prenúncio da sua volta para arrebatar o teu povo, para livrar o teu povo, para reinar também sobre o teu povo e sobre esta terra por 1000 anos. Bendito seja o teu nome santo, Jesus Cristo. Obrigado pelo gozo da salvação, e está usufruindo em oração, em jejum, lendo a Bíblia, cantando louvores a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e has de fazer por mim. Não deixe de fazer também por eles que estão ouvindo esta mensagem, que estão ouvindo essa pregação, porque eles também são, Senhor Jesus Cristo, feiçura sua, também são obras da tua criação. Eles também são, Senhor Jesus Cristo, aqueles pela qual o Senhor morreu na cruz do Calvário para a expiação do pecado deles. Ó Deus de Israel, não desampares ninguém, para a glória do teu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.